Eu começo aqui a entrevista com o Wilson Santos, deputado estadual reeleito, que vai realizar hoje na Assembleia Legislativa, é iniciativa sua, fazer um grande debate com toda a sociedade sobre a possibilidade de taxação do agronegócio. Eu tenho dito aqui que está tendo muito emocionalismo nesse debate, porque a lei brasileira já permite taxar o produto do agronegócio que fica em Mato Grosso. Portanto, não há nenhuma novidade em taxar o agronegócio. O que precisa ajustar é em que volume esse agronegócio será taxado. Porque é preciso realmente que esse setor contribua mais com o estado de Mato Grosso. Qual que é a sua expectativa para a audiência pública que começa daqui a pouco, né? 9 horas da manhã? Não, 14 horas. 14 horas. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes. Antero, você foi preciso, extremamente correto. As alíquotas já estão estabelecidas há muito tempo. A alíquota da soja, quando transita no mercado nacional, de 12%. Então já está definida há muito tempo. Nossa proposta não é criar novas alíquotas, criar novos impostos, longe disso. Não é essa a discussão. A discussão central é o caminho da industrialização de Mato Grosso. Eu lembro quando você foi candidato a governador em 2002, eu era candidato à reeleição a deputado federal, e você já lançava essa proposta em nível estadual da agroindustrialização de Mato Grosso. E eu trago aqui a você, Antero, já de cara nessa abertura dos trabalhos, estudos que demonstram de que a soja vendida, isso nos anos 2008, 2009, em valores de dólares, se a soja for vendida em grãos, a tonelada está em torno de $400. E se nós fizermos dessa soja óleo refinado, nós vamos obter $1.271, um acréscimo de 320%. No caso do milho, quando ele é vendido em grãos, $200. Se nós fizermos desse milho em grão óleo refinado, nós vamos obter naquela mesma tonelada $1.675, isto é, 840% a mais. No caso da carne de frango, que Mato Grosso produz relativamente bastante, se continuarmos vendendo essa carne de frango in natura, nós vamos obter $2.127 por tonelada. Se nós industrializarmos essa carne de frango, nós passamos para $4.800, um acréscimo de 225%. O caminho nosso é industrializar a nossa produção primária. Então, o cerne, o pano de fundo de todas as provocações que nós temos feito é voltar àquela proposta sua, Antero, de fazer desse estado que é campeão em produção de matéria-prima, um grande campeão também na agroindústria. Pois é, e você tem defendido nas entrevistas, estabeleceu uma cota para exportar e uma cota para o mercado interno, a exemplo do que fizeram outros estados brasileiros, né? Mato Grosso do Sul realizou isso e nenhum produtor deixou o Mato Grosso do Sul, né? Pelo contrário, né? Mato Grosso do Sul estabeleceu, Goiás estabeleceu cota. O que é que o governador Zeca do PT fez? Nós convidamos, insistimos, ele a princípio aceitou o convite, mas está passando por uma fase de muito trabalho e o governador Zeca do PT pediu desculpas, não vem então ao debate hoje. Mas o que é que ele fez em 2005, isto é, há 13 anos no Mato Grosso do Sul? Ele estabeleceu um limite. Ele não criou alíquota para o ICMS, não, manteve 12%, como é lá e aqui. O que o governo lá fez? Estabelecemos um limite. Eu ouvi o Thiago Silva dizer que é 2% da Não, 12%. É 12%, então o mercado então interno tá é 12%, errado, né? É 12%, 12%. 2%, 12%. Então, o que o Mato Grosso do Sul fez? Nenhum exportador pode mandar para o mercado internacional mais do que 50% da sua produção. Para quê? Forçar ficar 50% lá. Quando ele força ficar lá, vai industrializar o Mato Grosso do Sul. E lá é mais industrializado que aqui. Lá o gás boliviano é distribuído. Aqui o Dante de Oliveira trouxe o gás, arrastou esses tubos por 700 quilômetros das montanhas bolivianas, trouxe o gás natural, colocou dentro do distrito industrial de Cuiabá. Passaram-se 16 anos, 3 governadores, ninguém conseguiu fornecer a indústria ali localizada nada do gás natural.
É um absurdo, quer dizer, todo aquele esforço gigantesco feito pelo governo Dante Oliveira, de ir aos Estados Unidos, convencer um parceiro, trazer um parceiro, o cara investir mais de $1 bilhão, arrastar esse gás das montanhas bolivianas, colocar aqui em Cuiabá. 16 anos se passaram que o gás está aqui, não há uma indústria em Mato Grosso movida a esse gás. Quer dizer, um descompromisso com a industrialização do Estado. Mas isso não é impensado, não é à toa, não. Isso é plenamente pensado. A elite agrária que chega ao poder em Mato Grosso em 2002 não tem interesse em industrializar Mato Grosso, porque ela não vai ganhar tanto quanto ganha exportando produtos primários. Portanto, e o momento é da industrialização, né? Até porque o Brasil, com 13 milhões de desempregados, tem que focar na indústria, né? Tem que agregar valor à produção, como você já demonstrou aí, que agrega valor à produção. E eles próprios, como eles têm muito dinheiro, eles podiam bancar indústrias para eles mesmos. Quer dizer, é um absurdo. A nossa casta de cima pensa assim, bacanamente neles, né? Mas o que vai acontecer nesse debate hoje, Wilson? Outro detalhe, Antero, quando o Dante foi governador, a gente não cansa de falar do Dante, porque cada vez ele fica maior. Cada vez ele se agiganta. Ontem eu fui a Campo Verde entregar uma ambulância lá de uma emenda minha, e o prefeito lá, o prefeito Fábio, acabou me dando um presente, me deu um rolo de fio. Eu falei, olha, esse rolo de fio vai ficar na minha sala, no meu gabinete. Ele disse, Wilson, aqui em Campo Verde nós temos 4 fábricas, 4 fiações, mas nunca conseguimos fazer tecidos. Quando o Dante, em 97, cria o Proalmate, ele baixa de 17%, 18% de CMS para 1/3, e que hoje parece-me que virou 2,3% agora. Não, ele baixou para 2%. 2,3%? Antero, o que aconteceu, Antero? Nós saltamos de 3%, 4% da produção nacional, o ano passado 66%. No governo Dante chegou a 46%. Chegou a 46%. No governo Dante chegou a 46%, hoje é mais de 60%. Hoje é 66% do algodão nacional sai de Mato Grosso. E 16 anos depois que o Dante deixou o governo, nós não conseguimos trazer uma grande indústria têxtil para Mato Grosso. Energia sobrando, mão de obra sobrando, linhas de financiamento da Sudan, do FCO, do BNDES sobrando. Faltou o quê? E não é de graça isso não, Antero. Não é de graça, isso é pensado, isso é estratégico. A elite rural mato-grossense não tem interesse em industrializar Mato Grosso. Isso é muito grave, porque assim, não tem interesse de fazer Mato Grosso desenvolver a sua principal potencialidade. Os que estão contra a taxação afirmam o quê? Eles afirmam um velho ditado. Quer dizer, eles não estão contra a taxação, porque a lei já existe, né? Eles estão contra... eles querem continuar simulando que exporta 100%. E esse dado, vocês já conseguiram levantar esse dado? Entre o que eles falam e o que exporta de verdade? Agora parece que ontem teve uma operação, né? Anteontem teve uma operação já prendendo, né? Alguns laranjas. As trades, principalmente as trades, né? A Bung, a Cargill, a DM, as trades que dominam esse mercado mundial. Mas você não acha que houve um erro, inclusive, do atual governo de impedir o conselheiro aqui, o Tribunal de Contas, de fazer aquela auditoria sobre a receita e sobre a exportação? Claro que houve. Claro que houve. O governo tem que ser transparente. São negócios públicos que a sociedade tem que ter acesso a qualquer documento. Inclusive há uma figura na Constituição. E a única consequência era aumentar a receita do governo, que está precisando de dinheiro. Né? Tem, Antero, habeas data, é isso? Você foi constituinte? Habeas data é para saber o que você... Como que consta o seu nome lá. Tem acesso a qualquer documento do governo, é esse? Não, o habeas data tem acesso a qualquer documento seu. O seu individual. Mas você, por exemplo, eu descobri agora, né, numa matéria jornalística que foi publicada, que eu e Ronaldo de Castro estávamos na lista do Serviço Nacional de Informações como perigosos comunistas em Mato Grosso. Olha, eu quero parabenizar essa lista, hein, André? Eu quero parabenizar essa lista, hein? Não, tem que mostrar que o Serviço de Informações está tudo errado, né?
Tá tudo errado. Mas se eu requerer lá o habeas data, eu vou saber tudo que eles falam de mim. Ah, tá. E o cidadão não tem acesso garantido Não, pela tem uma lei Constituição de informações, tem uma sim. lei de acesso à informação que o cidadão pode ter acesso, né? Até, bom, eu quero responder objetivamente a sua pergunta. Você fala sobre esse adágio popular de que não se exporta tributos. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A Organização Mundial do Comércio, ela não veda a oneração das exportações mediante tarifas. A proibição de restrições quantitativas, lá no artigo 11 do GATT, de 94, ele impede o uso de restrições quantitativas, no caso de proibições e cotas, como meio de proteção. Agora, o único meio de proteção admitido é a tarifa, por ser o mais transparente. Então, Antero, muitos países exportam sim impostos, principalmente de produtos baratos, pequeninos, pobres, de valor agregado, que não vão impactar tanto no mercado internacional. Mas como criou-se esse conceito, né? E sempre é o mundo mais rico, é o capitalismo mais inteligente, ele acabou consolidando. E aí a gente que exporta coisinha barata, e sempre foi a história do Brasil, pau-brasil, cana, ouro, diamante, café, borracha. Nós sempre fomos um país exportador de produto barato. Olha a nossa relação comercial com a China, minério de ferro e soja para a China, principalmente. E compra componentes para aparelhos, para máquinas, para equipamentos. Nossa relação comercial com a China. Nossa relação comercial com os Estados Unidos, com a Europa, mesma coisa. Continuamos vendendo produtos baratos e comprando produtos caros. Pois é, mas isso aí ajuda o Brasil, né? Na balança comercial. Né? Torna o Brasil mais competitivo na balança comercial. Mas poderia ajudar mais. O que desbalanceia isso é o fato do fundo de compensação do FEX, que é o fundo de exportação, que deveria compensar. Porque quando foi aprovada a Lei Candir, nos 2 primeiros anos do governo Dani de Oliveira, cobrava 17% do ICMS na época da safra da soja, do algodão, etc, etc. Aí aprovada a Lei Candir, foi aprovada com a seguinte promessa: não, fique tranquilo que vocês não vão perder. Daí não vai perder, quer dizer, todos os estados produtores não vão perder, vai perder pouco, né? Porque o estado deixou de cobrar o imposto e, portanto, não tem mais imposto sobre o que é exportado. Sabe quanto dá isso? E eles, ao invés de compensar, não compensaram. Quer dizer, Até sabe coisa... quando deu isso? Quanto? De 13 de setembro de 96 até agora, a Lei Candir já tirou de ICMS dos estados brasileiros 500 bilhões. 500 bilhões. 500 bilhões. De Mato Grosso, mais de 40. Tem uma pergunta aqui no ouvinte, vamos ver o que é. Meu nome é Reinaldo, sou aqui da Alvorada. Queria parabenizar aí o programa, essa matéria sobre a taxação do agronegócio. Vejo que tem que taxar sim. A desculpa de sempre é de que o produtor rural ele já paga impostos na hora que compra os maquinários agrícolas, mas se for pensar por esse lado aí, o taxista também paga quando compra um carro e mesmo assim tem que pagar impostos e bastante impostos. O dono de um mercado também paga quando compra o seu veículo, quando compra o seu produto, também tem que pagar impostos. Todos nós pagamos. Então, vejo que o pensamento não é esse, que está na hora de taxar sim, está na hora de contribuir. E a fala da industrialização está bem correta, até mesmo porque você vê Mato Grosso como campeão de produção, você vai no mercado comprar algum produto derivado da soja e vê o local de fabricação, não tá, do local na verdade de fabricação não, local de industrialização, e às vezes até de ensacolamento, no caso de grão in natura, não é em Mato Grosso, é em São Paulo. Então vejo isso como muito importante, que queria dar o bom dia a todos que estão ouvindo aí. E o nome dele, ele falou? Reinaldo? Reinaldo? Tá, muito obrigado, Reinaldo. Alvorada, você vê que a audiência nossa é qualificada, né? Muito obrigado, Reinaldo. Tá certinho, Reinaldo. Você tá correto e eu tô concluindo um levantamento de quantas indústrias de esmagamento de soja foram fechadas no Mato Grosso nos últimos anos. Há um processo de desindustrialização relativo a esses produtos primários. Por quê? Porque o produtor não quer mais vender para a indústria nacional. Ele quer exportar para a China, exportar para a Europa. Mais lucro, exportar sem imposto, exatamente, né? Antero.
não tenho nada contra o enriquecimento honesto, legal. Quero só dizer que o agronegócio de Mato Grosso enriqueceu-se honestamente, legalmente, Sim. com muito trabalho. É. Nós nunca dissemos o contrário em relação a isso. O agronegócio né? tem que ser apoiado, essa é a grande verdade. Tem que ser apoiado, mas tem que pagar imposto. Mas cumprir um ciclo. O novo ciclo agora é de aqui em Cuiabá, aqui em Várzea Grande, a gente abrir as indústrias para transformar o grão de soja em óleo, o grão de soja em carne vegetal. O que tem aumentado de gente que é vegetariano, que não come a carne animal do frango, do suíno, do caprino, do boi, mas come o bife de soja. Então tem mercado para tudo isso aí. Não é só isso também não. E o couro, Antero, quando vamos trazer uma indústria calçadista para Cuiabá? Mato Grosso é o maior produtor de couro do Brasil. Esse couro vai para Franca e principalmente Novo Hamburgo. Por que não trazer a Samelo para cá? Trazer para cá Vulcabras, Alpargatas, e darmos terreno, abrimos mão de impostos por 10, 15, 20 anos, certo? E gerar o grande imposto que a gente quer, que é o social, que é trabalho para o nosso povo. Até quando vamos comprar sapato de Franca que sai do couro de Mato Grosso, de Tiquira, de Cuiabá, de Campo Verde, aqui da Guia? Até quando? É preciso ser protagonista disso. Fazer o que o Dan dizia, pôr a mala na costa e ir lá para Franca, para Novo Hamburgo, para Fiat, sentar e falar o que vocês querem. O que vocês querem para colocar uma indústria calçadista em Várzea Grande, para gerar 10, 20 mil empregos de cara? O Estado dá tudo que vocês precisarem. A Assembleia aprova qualquer lei, no terreno, abrimos mão de ICMS para energia, abrimos mão de ICMS. O que vocês querem? Falta isto. E agora eu digo, pela segunda vez, Mato Grosso e agora tem... nós vamos ter um ex-presidente da Federação de Indústria. Exatamente. No governo, né? Porque o Mauro Mendes foi exatamente. presidente da Federação das Indústrias. Exatamente, Antônio. Então, pela segunda vez, Mato Grosso elegeu então, industrial, Mato Grosso né? não pode perder a chance da indústria. Né? Primeiro elegeu seu parente, Total Totó Paz, né? Que era um homem extraordinariamente inteligente. O pai dele implantou a primeira grande indústria açucareira no estado, Conceição. Ele foi para a Argentina, ainda moço, articulou com o capital alemão, trouxe e implantou a usina Itaici, né? Foi o primeiro grande industrial nosso, cuiabano, mato-grossense, que chegou ao governo do estado eleito. E agora, pela segunda vez, a sociedade elege um industrial, né? Que é o Mauro Mendes, que é o dono de uma metalúrgica, que é a Bimetal, e tem outras empresas no entorno. Então, nós temos os 5 elementos, eu diria 4, mas o quinto já foi de japa, né, para nós, né? Porque o primeiro, matéria-prima, nós temos fantástico. Segundo, energia, estamos vendendo energia. Terceiro, mão de obra, que pode ser capacitado. 4, linha de financiamento. E quinto, agora o governador, que é do setor. Agora tem Eugênio que quer fazer uma pergunta para nós aí, quer fazer uma observação, um comentário dele. Bom dia, Eugênio, tudo bem? Eu quero lhe dizer o seguinte, se o nosso Estado não for baixar este juro, será que vai ter alguém que vai se arriscar a vir aqui colocar essa indústria? Obrigado pela pergunta, Eugênio. Primeiro que os juros são nacionais, né? É o Banco Central que estabelece e nós estamos numa taxa razoável, 7,75, 8,75. São taxas palatáveis, civilizadas, né? E a tendência é baixar mais um pouquinho. Eu estava vendo a previsão para o ano que vem e ia fechar em torno de 7,5. É uma taxa palatável razoável. 7,5 ao ano, né? Ao ano. O FCO está fazendo empréstimos aí, né? Antena 3,5, 4, não, né? 6 e 7. 6 e 7. 6 e Também são patamares civilizados. Então eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso. Eu participei da implantação da hidrovia Madeira Amazonas no Amazonas. Levei, junto com meu irmão Wilton, o grupo MAGE para o Amazonas. Apresentamos ao governador Amazonino Mendes. Ele bateu na mesa na primeira conversa e falou, pode vir que eu vou pôr 12 milhões de dólares do Estado. Colocou e está lá a hidrovia hoje transportando mais de 4 milhões de toneladas. Então falta determinação. Tem que ter vontade política. Se o governador Mauro Mendes, que é industrial, quiser consolidar ou dar uma grande arrancada rumo à consolidação da indústria, ele tem todos os elementos que os seus antecessores não tiveram. Mas a pergunta do Eugênio, a participação do Eugênio, eu acho que nós precisamos ter uma política, Wilson, de diferenciar o ICMS da energia. Porque nós pagamos ICMS da energia de 42%. E o cálculo é feito por dentro, dá 42%. Então, eu, Antero Pasbaro, pagar 42%, eu acho justo. Tá bom, pago 42% de energia.
O industrial tem que ser mais barato. Mas mas é mais barato. Já é mais barato? Sempre foi. Agora nós estamos agora às vésperas da ZPE, né? Lá na ZPE, o industrial que estabelecer-se lá não pagará nenhum tipo de imposto. Do IPTU ao ICMS da energia é zero. É importante, né? Isso pode Zero. impulsionar a região de Cáceres. Cáceres tem uma área de 240 hectares no perímetro urbano, que o governo do táxi já começou a implantação da ZPE lá. É muito importante que o governo Mauro continue, termine, faça os lotes, tudo vai ser doado. Então, quem produzir na ZPE em Cáceres é livre 100%, municipais, estaduais e federais. E lá cabe perfeitamente uma indústria de laticínio e de couro, né? 240 hectares, Antero. Pois é, cabe uma indústria de sapato e uma indústria Cabe 10 de sapato, 10 de laticínio, 10 de móveis, 10 de têxteis, 240 hectares que podem ser dobrados se for necessário. Tem mais um áudio ali? Ele tá ouvindo aí? Tá bom. Wilson, e os que têm se apresentado contra, o que os produtores vão estar lá hoje, evidentemente, né? No debate. Já tem, né? Nós fizemos questão de convidar todos os produtores, os sindicatos rurais. O Jorge Pires, presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, já confirmou presença. O Daniel Latorraca, que é um excepcional técnico, vai falar em nome da FAMATO. Então, convidamos todos os representantes da ProSoja, da AMPA. É importante que eles estejam lá para trazer a opinião deles. Tá, e dos parlamentares, como que você sente o ambiente? Um áudio aí, mais uma pergunta para você, vamos ouvir. Bom dia, Antero, bom dia, nosso deputado aí, Wilson Santos, e a todos os ouvintes. Meu nome é William Brasil, falo aqui do Dr. Fábio. Antero, uma perguntinha aí ao nosso nobre deputado, o Wilson Santos. Seu Wilson, o que você acha que está faltando, né, para que essas empresas venham aqui para Mato Grosso, não só em Várzea Grande, né? Quando se fala em empresas industriais, se fala em Várzea Grande, mas descentralizar, digo Cuiabá, Rondonópolis, né? Essas grandes empresas, essas refinarias, calçadistas, essas empresas calçadistas, o que você acha que está precisando? É incentivo da parte do governo, incentivos fiscais, né? Ou é falta de vontade mesmo, de querer falar assim, vamos lá, vamos fechar um negócio, vamos trazer essas empresas para cá, gerar emprego. O que está faltando? Por que não vem para cá? Porque há muito tempo se discute isso, né? Há muito tempo se discute e todo início de governo, né, se fala nisso. E a gente acaba aí ficando a ver navios. Ninguém faz nada, ninguém traz empresa nenhuma para cá. Mas quando chega período de campanha ou pós-campanha, aí se fala nessas empresas. Porque aqui precisa ter uma empresa de calçado, tem que ter uma refinaria, tem que ter isso, aquilo, mas enfim, ninguém faz nada. O que está faltando de fato para que essas empresas sejam instaladas aqui em Mato Grosso? Obrigado. Bom dia, William Brasil, aí do nosso querido Dr. Fábio, né? Eu tive presente aí na Fundação Dr. Fábio aí em setembro de 97. Um abraço a todos vocês. Eu sempre ouvi pouco sobre industrialização do Estado. Aqui fala-se muito em agronegócio, em soja, mas não fala-se muito em industrializar essa produção. Então é bom que comece a falar. O que falta, sempre faltou, né? As condições para industrializar o Estado. Quando Dante assume em 95, o Estado tinha apenas 15% de geração de energia própria. 85% era importada, principalmente de Cachoeira Dourada, aqui em Goiás. O Dante transformou o Mato Grosso de um estado importador em exportador de energia. Então, esse elemento está resolvido. Outro elemento é matéria-prima. Agora nós temos matéria-prima de sobra. Couro, milho, soja, madeira, algodão. Então, isso está sobrando em Mato Grosso e exportando para a China e para a Europa, de forma barata. Outro fator, mão de obra. Nós temos aí algo em torno de 160 mil mato-grossenses desempregados, que podem perfeitamente serem treinados, né, capacitados pelo Sistema S, pelas prefeituras, pelas universidades. E a linha de crédito, que é FCO, BNDES e Sudam. Os 4 elementos agora estão presentes para a industrialização do Estado. E temos agora um governador que vem do setor industrial. Então, o caminho nosso é continuar falando cada vez mais
e, além de falar, colocar em prática, né? Um grande programa da agroindustrialização de Mato Grosso, porque as condições nós temos todas. E não só Várzea Grande, o Distrito Industrial de Cuiabá é maior do que o de Várzea Grande, mas a ZPE em Cáceres, Rondonópolis, Alto Araguaia, Alta Floresta, Sinop, onde vier indústria, bem-vindo. A BRF instalou, há uns 8 anos, uma indústria sua em Lucas do Rio Verde. Essa indústria da BRF, que é a soma da Sadia com a Perdigão, gera 8 mil empregos. Veja só, 8 mil empregos numa indústria só. O Wilson Josmar aqui fazendo uma pergunta para o senhor. Bom dia, Antero e Wilson Santos. Uma pergunta. Por que só agora o senhor está taxar o agronegócio? Porque no governo do imperador Pedro Táxi, você não cobrou o falido governo para taxar o agronegócio? Bom dia, Josmar. Josmar, bom dia e obrigado por essa pergunta. A taxação do agro, ela sempre existiu no Brasil. Quando exportávamos café, que foi a principal receita nossa, borracha, esses produtos primários sempre foram taxados. Durante quase 5 séculos, o Brasil taxou a exportação de produtos primários, que era a principal fonte de renda do país, no período imperial e no período republicano. Então, a tradição nossa sempre foi taxar os produtos primários. E eu citei basicamente aqui a borracha e o café. Muito bem. No Brasil, a Constituição de 88 tira a taxação para exportação somente de produtos industrializados. 8 anos depois, o Congresso cede e tira também a taxação para exportação de produtos primários e semi-elaborados. Então, a isenção da exportação para produtos primários e semi-elaborados é recente, 22 anos. Tá ok? Muito bem. O Dante de Oliveira, em 2000, cria o FETAB, que foi a primeira modalidade de taxação pós a isenção para exportação. E 16 anos depois, o governador Pedro Táxi faz a segunda taxação, que é o FETAB 2, que coloca nos cofres do Estado hoje aproximadamente 450 milhões ano. Então houve uma cobrança pequena em 2016, que gerou mais ou menos 60 milhões, depois 17 e 18, mais uns 800. Então nesses 2 anos e um pouquinho, já entraram nos cofres do Estado mais de 850 milhões do FETAB 2. Criado pelo Dante em 2000, e que o próprio Dante não usufruiu quase nada dele, porque era muito novo, as entidades do agro foram para a justiça, criou muita polêmica. Então, o governo Dante, 2001 e 2002, arrecadou muito pouco do FETAB. Ele passa a crescer a partir de 2003. Hoje, o FETAB 1, ele põe nos cofres do Estado um pouco mais de 800 milhões. Então, a soma do FETAB 1 com o FETAB 2 é taxação do agro. Dá 1.200 bi aproximadamente por ano. Mas isso é suficiente? Não. Nós queremos mais. Eles podem pagar mais, com certeza. Mas não basta também, Josmar, nós aumentarmos a arrecadação. Nós temos que combater a sonegação dos tubarões, dos grandes, do agronegócio e de qualquer um. Nós temos que melhorar a gestão do dinheiro público. Não adianta aumentar a arrecadação se ele continuar vazando pelos ralos, por entre os dedos, pela corrupção. Então é um conjunto de ações. Melhorar a arrecadação, melhorar a gestão financeira do Estado, combater a roubalheira e combater a sonegação. Tem uma pergunta também do ouvinte, vamos ouvir. Bom dia, Rádio Capital. Bom dia, Antero. Bom dia a todos aí. Wilson, nós estamos vendo agora você defender veemente aí, né, que tem que vir para o Estado. Uma pergunta, por que você também participou do governo, por que no governo Táxi não trabalhou nesse ponto? É uma das falhas do governo. O governo criou o FETAB 2, né, ele ampliou a taxação. Eu repito aqui, o FETAB foi criado pelo Dante no final de 2000, o FETAB 2 foi criado pelo Pedro Táxi no final de 2016, vigora até agora, com prazo para terminar dia 31 de dezembro. Eu defendo a reedição do FETAB 2, para que o governo Mauro comece com esse dinheiro em caixa, possa contar com esse dinheiro no orçamento. Agora, foi realmente algo que poderia ter avançado mais. O ponto que mais avançou do táxi nessa área foi, depois de 29 anos, começar a construir a ZPE em Cáceres. Então, finalmente, as instalações
da zona de processamento para exportação começaram a sair do papel. Não terminou a obra, mas foi um avanço que o governo Tati deu nesse setor. O avanço de iniciar a construção da ZPE em Cáceres. Tem mais ouvinte perguntando. Bom dia, Antero, Wilson, da Alberto de Várzea Grande. Wilson, eu creio que você pode explicar mais do que está explicando sobre a vinda de indústria para Mato Grosso. Como prefeito, você anunciou a alto e bom som a vinda de uma indústria de tecelagem para o município de Cuiabá. Não me lembro o nome agora. E por bom período isso foi anunciado, mas não veio. Por que ela não veio? O que faltou? O município não deu as isenções necessárias? O Estado? Falta de logística? Muito boa pergunta. Foi verdade. Obrigado, Adalberto. Boa pergunta. Eu cheguei de localizar uma área de 60 hectares, onde a prefeitura ia adquirir essa área, ali próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, que desloca para Santo Antônio. Fui com o empresário lá, um grande empresário, um judeu de São Paulo. Fui pessoalmente, ele escolheu essa área, mandei avaliar para comprar a área, só que eu não consegui a isenção do ICMS do Estado, porque os impostos municipais são pequenos. IPTU, taxas, alvarás, impacta pouco. O ISS, por exemplo, é 5%. Você pega o ICMS é 17, 16, 15. Então nós não conseguimos, e depois houve também uma modificação no cenário econômico nacional, que essa indústria acabou desistindo dessa implantação aqui no Centro-Oeste. E até hoje ela não fez essa implantação. Mas nós lutamos. Eu baixei, por exemplo, tributos. O setor de turismo em Mato Grosso, todo o setor envolvendo hotéis, pousadas, agências, nós reduzimos de 5% para 3% o ISS dessas áreas e aumentamos a arrecadação. Melhorei o programa de desenvolvimento industrial, mas os municípios podem pouco nessa área. Eles podem pouco. Mesmo assim, nós conseguimos trazer algumas indústrias para a Polícia Industrial. Eu trouxe uma indústria de biodiesel importante da Associação dos Produtores de Biodiesel. Conseguimos lá trazer, trouxe outras indústrias pequenas para Cuiabá, mas quem tem força para trazer indústria é o Estado e a União, porque são os grandes tributos. Eu queria fazer uma pergunta e você responde depois do intervalo. A pergunta da jornalista Laísse Souza, que é editora do .com.br. A Laísse Souza está perguntando o seguinte: Wilson, gostaria de saber o que foi feito na atual gestão para combater a sonegação fiscal dos barões do agronegócio. Nos bastidores da política há informações de que uma grande trade deve quase 2 bilhões de impostos. Por que não combater a sonegação primeiro e depois trabalhar a taxação? Só adianto que sou favorável à taxação, pois não é justo todos pagarem, contribuírem e, de outro lado, os isentos ficando bilionários à custa do sacrifício da população. Laísse, sensacional a sua pergunta. Primeiro, o atual governo foi o que mais combateu a sonegação. Você, como jornalista, acompanhou de perto. O governo arrecadou mais de 1 bilhão de recursos sonegados em governos anteriores. A JBS devolveu centenas de milhões de reais. Outras empresas do agro, mais de 1 bilhão de reais foram arrecadados da sonegação de governos anteriores ao Pedro Tax. E o Pedro criou a CIRA, né? Uma coordenadoria institucional para recuperação de ativos. A CIRA, que foi comandada pelo Ciro Rodolfo, hoje secretário-chefe da Casa Civil. Então, foi arrecadado mais de 1 bilhão de reais de impostos sonegados, especialmente na gestão do governador Silval Barbosa. Então, nosso governo arrecadou isso. E a CIRA está aí, e eu espero que o próximo governo do Estado possa manter essa instituição, porque ela foi muito benéfica ao Estado. Com relação à taxação, eu fico satisfeito que você também é a favor, porque todo mundo tem que pagar imposto. Não é só o pequeno, o médio, não, o taxista, o motorista de Uber, o supermercado, da mercearia, da quitanda, da venda, né? Não é só o professor que já vem descontar antecipadamente, o servidor público que já paga e é retido na fonte. Todos devem pagar impostos. Mas imposto, se imposto fosse bom, não chamava imposto. É imposto, não é facultativo, ele é imposto, ele é obrigatório. Todos pagam.
E acho que o setor mais capitalizado do Estado é o agronegócio, que foi beneficiado largamente pela Lei Candir. Ganhou dinheiro, ganhou sim, honestamente, com muito trabalho, mas chegou a hora de contribuir. E a minha luta, mais do que pagar impostos de maneira justa, é pela industrialização de Mato Grosso. Essa sim vai atingir algo importante, que é reduzir, porque eu não sou utópico e vai acabar, mas reduzir bastante o desemprego, gerar emprego para nossa gente. As pessoas querem trabalhar, não quer viver de bolsa, viciado em bolsa. As pessoas querem emprego. Não é a soja que dá. Você pega 1.000 hectares de soja, o desmate é feito com máquina, o gradeamento é feito com máquina, o sementeio é feito com máquina, a colheita é feita com máquina, a estocagem é feita com máquina, gera pouco emprego. O que gera bastante emprego é industrializar essa produção. Tá, mas você não respondeu a pergunta da questão da trader, que deve quase 2 bilhões. Você poderia, Laís... Você não sabe da multa que tem aí de 1 bilhão e pouco para o Brairo Maggi? Não sei, não tenho conhecimento. Porque o Estado trata isso como sigilo, mas vazou, todo mundo sabe, dessa multa que o Estado está ameaçando aplicar ou não no Brairo Maggi. Por que não aplica? Se deve, aplica. Se não deve, não aplica. Não pode ser uma multa só para ter apoio na época da campanha eleitoral, né? Tem que ser uma multa de verdade ou de mentira, né? Nesse ponto, se é de mentira, não aplica. Se é de verdade, aplica. Qual que é o problema? Você sabe que tem várias fases, né? Tem a fase recursal até chegar em ser definitivo. Eu não sei como é que está esse processo, mas o Pedro Táxi pode ser acusado de muitas coisas. Baixinho, barrigudinho, feio, enfim, brigou com o meio mundo, tudo bem. Mas o Pedro é um homem honesto e corajoso. Ele enfrentou a JBS, que é muito maior do que outras empresas, enfrentou a Energisa já pagou mais de 120 milhões, recursos de governos passados, ele vem arrecadando. Mais de 1 bilhão entraram nos cofres do Estado, porque o Pedro teve coragem de enfrentar grandes corporações. E se de fato o Grupo Amage deve 1 bilhão ou 2, se tem alguém em Mato Grosso que tem coragem de enfrentar, é o Pedro, ele vai fazer o enfrentamento. Agora, um processo desse, Laís, ele leva uma série de fases, né? Inclusive, seria bom que a imprensa divulgasse. Por que a imprensa também não divulga? Porque o Estado segura a informação. Ah, bom, então tem que divulgar. O Estado sigilo para não divulgar. Ah, bom. O Estado... Será que é o Estado ou é uma adesão judicial? Há uma adesão judicial sobre isso? Não. É o Estado que alega o sigilo para não poder divulgar. Ah, bom. Entendeu? Nesse caso eu não vou opinar porque eu não conheço com profundidade esse processo. Mas se há algo sonegado, tem que vir à tona. Tá bom, Wilson, já estamos caminhando aqui para o final da entrevista. Tem aqui assim, o repasse da Lei Candir seria com recursos vindo de outras arrecadações federais? Se afirmativo, seria dinheiro da educação, saúde? Sou José Roberto, bom dia. Ô Zé, a nós, Mato Grosso, esse dinheiro pode vir do governo federal, que ele será respeitosamente aplicado. 25% para os municípios, do que sobrar para o Estado, 25% para a educação, no mínimo 12% para a saúde. Quer dizer, o dinheiro entrando no Estado, ele obrigatoriamente tem que cumprir essas distribuições que a lei impõe. Então, de onde vem o dinheiro? Vem da União. Ao chegar aqui, nós somos obrigados a garantir um mínimo de 25% para a educação, 12% para a saúde, repasse para a Assembleia, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, cumprindo o que a lei estabelece na distribuição de recurso público. Para encerrar a entrevista, vamos virar a página. Vamos embora. Você foi o coordenador, você é o juiz, promotor, desembargador do Peladão. O que aconteceu com o Peladão até agora? Eu não sou nada disso, André. Teve reunião aí da comissão disciplinar, eu não participo. Eu fui o criador do Peladão em 2005, né? Eu conheci essa experiência em Manaus, trouxe para Cuiabá em 2005 e virou uma coisa que a população gostou, tá aí, 11 edições, e aconteceu essa brigaiada toda. Nós já decidimos aí suspender os 2 times envolvidos, vamos julgar os atletas e os dirigentes, vamos dar um cascudo nessa gurizada, mas não é só nós, né? Não é só a pelada cuiabana não, né? Você viu aí Boca Juniors e River Plate também, né? A confusão que teve, a palhaçada total, ninguém sabe mais se vai ter final, se não vai ter. Mas Boca Juniors e River Plate não é exemplo, né? É mau exemplo, né? Mas depois dessa está encerrado a entrevista dela. Tá.
Muito obrigado, Wilson, e boa audiência pública para o senhor. Obrigado, Antero. Um abraço a todos.